Olá, meus amigos, hoje a gente está começando a Belém que eu quero. E nesse programa que a gente tem conversado sobre como a gente quer que Belém fique, tem tratado sobre diversos assuntos. E o assunto de hoje é um assunto bem delicado, mas a gente trouxe uma pessoa que conhece bastante do tema, uma ampla experiência, que é o tema saúde. Dr. Hélio Franco é um grande amigo, milita na área da saúde já há algum tempo, já teve o prazer de secretariar a nossa Secretaria de Saúde aqui, coordenou durante muitos anos, foi presidente da Santa Casa. E, Dr. Hélio, nesse momento que a gente vive hoje em Belém, como é que o senhor poderia dar um panorama geral, a sua visão sobre a saúde em Belém? Pois é, Ian, a questão da saúde é muito mal compreendida, inclusive, pelo senso comum. Quando você fala em saúde, as pessoas lembram de hospital, de tomografia, ressonância, de médicos e medicamentos. Na verdade, as grandes determinantes da saúde estão fora do setor saúde. Economia, educação, saneamento básico, transporte coletivo, decente. Estas coisas é que produzem efetivamente saúde. Salário, renda, democracia, tudo isso produz saúde, né? Quer dizer, não adianta você ter ótimos hospitais, ótimos médicos, enfermeiros, enfim, todos os profissionais, se as determinantes não existem. Então o SUS, às vezes, ele fica atendendo consequências de outras políticas. Daí a absoluta necessidade da intersetorialidade. Você, por exemplo, nós temos problemas sérios de atendimento de urgência e emergência que os nossos pronto-socorros vivem lotados. Por quê? Nós temos muitos sinistros de trânsito. Hoje a gente não fala mais em acidente, porque a maioria do que a gente chama de acidente, ele foi provocado, na verdade, né? Então, se você cumpre as regras do trânsito, evidentemente que pode acontecer um acidente. Mas nós temos a acidentalidade é muito alta aqui no estado, e em Belém principalmente. Isso tem um custo financeiro grande para o setor saúde, mas tem também custo para a Previdência Social, que às vezes ninguém faz essa conta. O IPEA faz umas contas lá de quanto custa uma morte de uma pessoa de 22, 23 anos evitável. São mais de 600 mil reais. Faz um cálculo que você que é da área da contabilidade, é um cálculo atuarial que chamam lá. É um negócio absurdo, quanto essa pessoa deixou de produzir para o país. Então, esse é um problema. E quando você tem essa acidentalidade, essa sinistrose muito alta, o que acontece? A fila das cirurgias eletivas ficam freadas, porque os hospitais ficam cheios de gente na CTI, e aí você não pode operar um idoso que cai no banheiro e quebra, chama o colo do fêmur. O anestesista e o cirurgião vão dizer, olha, não dá para operar porque não tem retaguarda na UTI, porque tem lá gente que poderia não estar lá. Então são coisas, são desdobramentos que acontecem. Um outro problema grave que nós temos no país é uma inversão. 80% do SUS hoje é gasto com hospitais e com a média e alta complexidade. Quando você deve trabalhar muito a atenção primária de saúde, que lá você pode garantir, resolver e evitar que os problemas aconteçam em 80% dos casos. Essa é uma questão que qualquer município precisa ter uma atenção voltada para a atenção primária de saúde. E outra coisa, envolver a comunidade. E no caso da saúde, por exemplo, um problema grave que nós temos, inclusive em Belém, mortalidade materna, que tem que envolver também não só o SUS, não só o setor saúde, você tem que envolver a assistência. Como é que vive essa família, por exemplo? Como é que ela chega no serviço de saúde? Às vezes ela não tem como chegar. Mora numa ilha, aquela coisa toda. Então é preciso envolver outras políticas públicas. A educação é fundamental. Nós temos um programa extraordinário no Brasil que chama Programa Saúde na Escola. E é muito pouco implementado, inclusive em Belém, que ele tem 13 eixos lá. E aí você vai para a escola junto, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, os municípios e o Estado, conversar com os jovens sobre determinadas questões, inclusive ambiente, doenças sexualmente transmissíveis, gestação na adolescência, tudo na escola, que é o local preferencial para você fazer promoção e proteção de saúde. Então, esse precisa ser implementado aqui em Belém, para melhorar. Aí você cria aquilo que a gente chama de protagonismo juvenil. O jovem, bem orientado, ele convence melhor seus pares do que nós, profissionais da área da saúde. Então essa é uma coisa de fazer saúde efetivamente, né? Para sair daquela coisa da medicalização pura e simples. A outra questão que nós temos aqui, por exemplo, é a questão da poluição atmosférica. Sem falar na poluição sonora, que tudo isso leva a doenças, né? E está provado que muitas das mortes que nós temos e que não são colocadas, inclusive nas declarações de óbito, decorrem da poluição atmosférica. Aqui, há pouco tempo, foi feita uma análise pela Universidade Federal do Pará, junto com a Prefeitura, mediram toneladas de monóxido de carbono no ar, que a gente respira isso o dia todo. Então é muito carro na rua, porque o transporte coletivo
ainda é frágil, muito frágil. E isso precisa ser trabalhado. É muito bacana quando o senhor fala em relação a essas temáticas, que a gente consegue perceber na sua fala, na explicação, as políticas públicas elas podem influenciar não só num eixo, mas em diversos eixos em relação a isso, entre eles a saúde. E aí uma das coisas que a gente vivenciou agora recentemente, as Olimpíadas acabaram agora há pouco, Paris teve uma mudança de política pública significativa no setor transporte. E isso teve uma influência, em algumas falas que o senhor já fez, em alguns outros momentos eu percebi que isso tem como influenciar diretamente no setor saúde como um todo. E na sua visão ali, como é que essa política pública que foi desenvolvida, por exemplo, na cidade de Paris, onde eles fizeram uma inversão no transporte, de diminuição do uso de veículos e o aumento do uso de bicicletas, com incentivos de ciclofaixas, incentivo em relação a bicicletas compartilhadas, pode influenciar em relação a isso? E o senhor tem alguns dados estatísticos em relação a essas principais doenças que ocupam aí as nossas UTIs, né? Pois é, você vê o seguinte, olha o paradoxo que nós temos aqui. O SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele é subfinanciado. Quer dizer, ele tem muito pouco recurso para atender 203 milhões de pessoas. Porque tem muita gente que às vezes diz, eu não uso o SUS. Aí eu costumo perguntar, você não toma banho? O SUS, ele não faz só assistência. Aliás, ele tem uma coisa importante que precisa ser dita, até porque você é da área, ele é um dos distribuidores de renda nesse país. Antigamente, por exemplo, os recursos federais vinham para o governo do estado, Secretaria de Saúde, comprava tudo aqui e distribuía para os municípios. Hoje cai no Fundo Municipal de Saúde os recursos da atenção primária. Isso faz com que gire a economia local. Então esse é um fator importante do SUS. Mas ele sendo subfinanciado e ainda mais você concentrando mais recursos para hospitais, por quê? Atenção primária não funciona. Hoje está nos jornais aí, nós temos a quantidade de famílias que estão em insegurança alimentar. Esse é um outro problema grave que nós temos aqui no estado. E nós temos 20 doenças que estão aí permanentemente, né? Doença de Chagas, hanseníase, tuberculose, hantavirose, hepatite A, B, C, D, E, quase todo o abecedário, HIV. Mas essas doenças todas, elas matam menos gente, por exemplo, que o trânsito. Olha só a maluquice que é isso. E no trânsito, a maioria das pessoas que morrem no trânsito são homens, os intrépidos, né? E irresponsáveis, muitas vezes, e jovens. Então isso tem um problema grave do ponto de vista econômico, social. Muitas dessas famílias desagregam por conta disso. O rapaz, a criança, a adolescente sai da escola para ajudar a manutenção da família. Quer dizer, é um monte de outros problemas criados porque não foi feito determinadas atitudes, implementadas efetivamente determinadas políticas, né? Que é uma responsabilidade, a atenção primária é uma responsabilidade do município. Mas também não isenta o que o SUS é tripartite, federal, estadual, mas quem executa a atenção primária, que eu chamo de primordial, porque quando você fala em primária, há uma ideia de que uma coisa primária, eu tenho um telefonezinho que é primário, é básico. Não, essa questão semântica, isso acaba criando dificuldade de entendimento. É a mesma coisa de dizer que no serviço público é grátis. Evidentemente, porque é da área sabe que não existe nada grátis. Sim. E é preciso que isso seja feito. Uma das coisas que a gente tem defendido também é que a escola primária, a escola fundamental, comece a discutir orçamento familiar, orçamento público. O que é orçamento público? Parece esquisito discutir isso com uma criança de 10 anos. Mas ele precisa saber que o semáforo, que o asfalto, veio de algum lugar esse recurso, que no fundo sai do bolso do papai e da mamãe. Ele vai ser um cidadão mais consciente, porque muita gente alienada acha que tem um buraco que o governo, o município tira e bota aqui. Uma outra questão grave aqui em Belém, e que tem um amigo nosso aí que sempre fala muito nisso, o orçamento de Belém é um dos mais baixos de capitais do Brasil. Poucos reais per capita. Sim. Como mudar isso? Então há que se discutir incremento de renda, né? Aumento da receita própria, não ficar dependendo só de repasses federais ou de Estado. É preciso trabalhar isso. Como eu disse no começo, sem renda, dificilmente você vai ter efetivamente saúde. Muito bem, doutor Éder. Isso é uma aula para a gente, de verdade, em relação a isso. E quando a gente vai falar em relação a esses temas, a gente tenta focar muito em relação de geração de emprego e renda. E isso no mercado, isso no setor saúde, acaba sendo primordial, porque tu tira vulnerabilidade, tu aumenta uma segurança alimentar, tu traz mais outros benefícios em relação a isso. E quando a gente trata em relação a essas questões de políticas públicas como um todo, geração de emprego e renda, saúde, sempre a gente volta para uma gestão orçamentária do município. Na sua visão, o que a gente poderia ter de propostas
ou de ideias que possam fomentar essa construção de uma política pública mais viável, que o cidadão seja o centro e participe dessa construção no setor saúde ou em qualquer outro setor? Pois é, eu já falei aqui, eu acho que essa questão da escola é fundamental para você fazer com que os cidadãos, todos são cidadãos e cidadãs, tenham essa concepção de que nós precisamos cuidar, por exemplo, da cidade. E o cuidar da cidade depende de cada um. Não é a responsabilidade pura e simples do setor público, por exemplo, a questão do lixo. A questão do lixo aí é uma coisa não resolvida ainda aqui, né? Não basta não estar na minha frente mais que está resolvido. Não, já levaram o lixo, não sei para... Sim, mas é onde? Postou aonde? Qual foi o resultado disso? E a gente sabe que a questão do lixo, ele é muito mais de, primeiro, diminuir. Segundo, a questão da separação, reutilização e tudo mais, né? Como muitos países fazem aí, para não ter os chamados lixões a céu aberto. Então, são coisas todas que nós podemos trabalhar junto a... Eu considero que a juventude, desde a creche, é preciso trabalhar essa questão para você ter um cidadão e uma cidadã diferenciada. E tem um economista chamado James Rackman, que no ano 2000 ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que disse o seguinte, provando matematicamente, que nenhum país do mundo vai se desenvolver efetivamente com qualidade de vida e distribuição de renda se não cuidar da primeira infância. Isso é algo extremamente importante que precisa ser cuidado. E a gente acha que quem tem que cuidar da criança é a família só. Não, o poder público tem que ajudar. Porque você pensa o seguinte, uma criança nascida de uma mãe solteira, lá na beira de um rio, na periferia da cidade, por exemplo, qual é o estímulo que essa criança tem nos primeiros anos de vida, que é o período mais extraordinário de desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo? Se não fizermos isso e não cuidarmos da criança, principalmente até os 5, 6 anos, que é quando essa janela de absorção de conhecimento e de desenvolvimento vai fechando, você vai ter adolescentes e adultos menos saudáveis. E se não fizermos isso, você perpetua a pobreza, porque a única possibilidade de ascensão social é a questão da escolarização, entre outras questões, mas essa é fundamental. Sem ela, não tem como. Senão você vai ficar sempre fazendo distribuição de recursos, mas não há realmente ascensão social. Então, eu acho que o município precisa trabalhar isso, melhorar a questão daí. Nós temos o problema, a questão gastronômica, por exemplo. A gastronomia paraense é uma das únicas no Brasil. As outras todas derivam da África, da Europa, não sei o quê, do Mediterrâneo. Aqui não, é um negócio diferente, regional mesmo. Isso precisa ser incentivado, né? Ajudado a fazer com que isso traga turismo e tudo mais, precisa ter infraestrutura para isso, mas é uma das maneiras, é uma indústria, né, que não tem tanto, não precisa de tanta qualidade do ponto de vista de escolarização, você dá muito emprego e renda com essa questão do turismo, que muitos países vivem disso praticamente, exclusivamente. É pensar nisso também. Apesar de que a gente tem também a questão do Círio de Nazaré, que é um incremento econômico importante em outubro, todo outubro, que é algo que também precisa ser tratado com maior habilidade do ponto de vista da economia, da questão econômica. Queria agradecer ao Dr. Hélio Franco pelo apoio, por estar junto com a gente nessa caminhada, e a gente conta com o senhor, assim como tenho certeza que o senhor pode contar com a gente. Com certeza, a gente estaremos nessa luta aí. Nós precisamos de gente como você lá. Obrigado, Dr. Hélio.